Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do Futiclays! Iniciando agora mais uma live. Hoje a gente vai estar recebendo o goleiro do Corinthians, Matheus Donelli, para um bate-papo sobre aspectos táticos do futebol, sobre liderança nas categorias de base e sobre diversas outras nuances aí do futebol. Em breve, online conosco, o goleiro do Corinthians, Matheus Donelli, campeão do mundo pela seleção brasileira sub-17 no ano passado, escolhido o melhor goleiro da competição. E vocês vão nos informando aí se o som tá bom, se o áudio está legal, fazendo as perguntas, interagindo, sempre com aquele conteúdo acadêmico, aquele conteúdo científico, que é a missão e visão do Futiclays, né? O Futiclays é uma instituição que tem como objetivo desenvolver o futebol academicamente, desenvolver o futebol em todas as suas dimensões, proporcionando capacitação para aqueles que trabalham, desejam trabalhar ou até mesmo conhecer mais sobre futebol. O Matheus já está online, assim que ele enviar a solicitação, vamos colocá-lo na linha conosco para um bate-papo de primeira. Futiclays transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Em poucos instantes aí o goleiro Matheus Donelli, preparamos uma pauta sensacional para a live de hoje. Agora sim, enviando o goleiro do Corinthians. Aguardando conexão com o Matheus Donelli em poucos instantes na tela com a gente. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, tranquilo? Prazer poder estar Tudo falando bem? com você. Eu que agradeço o convite, o aceite do convite, né? Parabenizar também pela personalidade, raro um atleta jovem como você, encarar um pouco de perguntas fora da caixa, ou perguntas sobre tática, perguntas sobre liderança no futebol. Então, de fato, um ato aí a se valorizar bastante pela personalidade de você. Obrigado pelo aceite do convite mais uma vez. Parece que um pequeno probleminha de conexão com o Donelli. Vamos ver se volta. Para a gente iniciar a nossa live com o goleiro do Corinthians. E vocês vão nos atualizando aí se o áudio está ok. Conexão aí com o goleiro do Corinthians. Acho que ele vai ter que sair e entrar de novo para poder melhorar. Em breve vai estar conectando com a gente novamente o goleiro do Corinthians, já agradecendo ele por ter aceitado o convite. Vamos estar falando sobre tática de goleiro, vamos estar falando sobre liderança nas categorias de base. Assim que ele enviar novamente a solicitação, a gente vai colocar ele no ar. Futiclays transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Vou mandar um zap aqui para ele. Se bem que ele não deve estar acessando o zap, já que ele está no celular. Vamos aguardar aí a nova solicitação do goleiro Matheus Donelli para entrar ao vivo conosco aqui da Futiclays. Pronto, agora é só enviar novamente aí, Matheus, por favor, para a gente dar início. Em poucos instantes, o goleiro Matheus Donelli, conosco aqui do Futiclays. Vamos conectar. Tivemos um pequeno probleminha de conexão. Agora sim, o Matheus reenviando a sua solicitação. Fala, irmão. Caiu a conexão aqui. Agora sim, Matheus. Estava agradecendo você pelo aceite do convite de participar conosco, parabenizando também pela personalidade, né? A gente vai fazer perguntas um pouquinho fora da caixa, que acredito que você não esteja tão acostumado a responder nas coletivas da vida de um jogador. Então, muito obrigado e parabéns aí. Pô, eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer poder estar falando com você, com o público aí que está acompanhando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. O Matheus, né, goleiro do Corinthians, foi escolhido o melhor goleiro da competição do Mundial ano passado, campeão pela seleção brasileira, e vamos lá. Matheus, hoje em dia o goleiro, né, ele tem um papel tático muito grande, diferente do que se discutia há 15, 20 anos atrás. Sim. Como que você vê a importância do goleiro nos momentos de jogo? Por exemplo, a gente pode destacar no momento de organização ofensiva de uma equipe, tem o conceito do balanço defensivo, né? Que é como a equipe se prepara em caso de perda de bola, né? Ou seja, o atacar marcando, ou seja, se ela perder a bola, ela tem que estar preparada para defender.
Tem até Sim, uma colocação que eu estava vendo outro dia, um pouco irônica, que quando o time estava no ataque, há um tempo atrás, era o momento do cafezinho do goleiro, ou seja, que ele vai ali, toma água, passa o pano, e hoje não, né? Hoje o goleiro já tem que estar uma participação muito grande nesse momento do jogo. sim, então, acredito que, como você falou, com o passar dos anos, com a evolução do futebol, o futebol está cada vez mais rápido e o goleiro está muito inserido no contexto, né, no plano da equipe. Então, a gente tem que estar sempre jogando junto ali, estar sempre bem preparado, porque, como eu falei, por conta dessa evolução, a gente é muito utilizado, né, ali para ter um papel de cobertura da linha defensiva. Então, a gente tem que estar sempre bem preparado para poder fazer alguma interceptação ali que a gente possa ajudar a linha. Bacana. Dona conta um pouco pra gente se tem alguma diferença de metodologia, né, de ideias de jogo entre o que foi desenvolvido na seleção brasileira e no Corinthians, com relação à utilização tática do goleiro mesmo, ou se os trabalhos eram muito parecidos, ou se tinham ideias diferentes de acordo com a mentalidade do treinador. Sim, então, o trabalho lá era bem parecido, sim. Algumas coisas eram pensamento, a ideia era diferente, mas sim por questões de propostas de forma de jogo, entendeu? Mas, assim, foi algo que os poucos detalhes que tinha de diferença foi algo que eu consegui me adaptar bem e, pô, deu muito certo aí e a gente conseguiu fazer um grande campeonato. Mas acho que hoje, no contexto geral, todo mundo vem buscando essa forma nova, né? Essa forma de trabalhar. Então, são poucos detalhes que a gente tem que acabar se adaptando. E, Donelli, hoje muito se discute sobre a importância da utilização dos pés, né? Eu já vi goleiro dizendo que não, que o goleiro tem que saber defender saber trabalhar só debaixo das traves. Outros jogadores, outros goleiros já falando que é fundamental, principalmente na saída de bola. O que você pensa sobre isso? Vai depender muito da ideia de jogo do treinador, ou cada atleta, cada goleiro precisa realmente desenvolver essa habilidade de jogo com os pés? Sim, acredito que seja um ponto muito positivo, que destaca muito o goleiro hoje em dia, né? Você ter essa capacidade. Mas acredito que a principal função do goleiro é ali defender, né? É proteger a meta. Então, como você falou, também vai muito da proposta do treinador, do plano de jogo. Mas com certeza você tem essa capacidade de ter o jogo com os pés, a circulação, ajuda muito, é um ponto muito positivo, não só para você se destacar individualmente, mas também para ajudar a equipe. Porque muitos momentos ali a gente acaba servindo como uma válvula de escape. E, Donelli, conta pra gente um pouco como que você trabalha ou como que você tem visto a preparação dos goleiros para esse aspecto de utilização dos pés. Os treinos são essencialmente técnicos ou tem questões táticas, né? Porque faz diferença o lado que inicia a jogada, se vai ser uma bola longa para quebrar a linha adversária ou se vai ser uma saída apoiada com o jogo desde trás, né? Um jogo associativo. Como que você passa essa ideia tática para o treino? Ou o treino com os pés do goleiro é essencialmente técnico, questão de gestos motores e por aí vai? Sim, então, acredito que o treino é muito importante, estimular cada vez mais, trabalhar no dia a dia, tá sempre trabalhando esse quesito, a gente vai estar bem preparado para conseguir realizar. Mas em relação ao que você falou, sim, tem as táticas, tem as opções de jogada. Então, no dia a dia a gente procura tá trabalhando um pouquinho de cada um para conseguir realizar todos. Bacana. Donelli, recentemente eu estava assistindo uma entrevista do ex-goleiro Arthur, não sei se você lembra dele, passou por Benfica, Cruzeiro, Chapecoense, um goleiro muito experiente, jogou com o Júlio César, ex-goleiro da seleção, inclusive no Benfica, e ele estava dizendo que goleiros altos, acima de 1,90 m, têm muita dificuldade nesse jogo com os pés, quando a jogada é iniciada da área de forma apoiada, né? Ele fala que um goleiro, para servir de apoio e cobertura ofensiva, para percorrer de uma faixa da área a outra, ele tem dificuldade, o goleiro mais alto, pelo notório peso que talvez ele tenha. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que independente da altura, essa qualidade ela pode ser desenvolvida. Então, acho que sim. Acho que independente da altura, do peso, dá para ser desenvolvido assim,
com bastante estímulos. Eu, particularmente, falando de mim, eu tenho 1,89 de altura e, pô, me dou muito bem, me sinto muito bem fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de jogo. É uma coisa minha que eu gosto muito de estar participando sempre, poder estar ajudando de alguma maneira. Só que também conheço goleiros muito altos que têm sim essa qualidade, têm essa facilidade. Então acredito que vai muito do estímulo, de como o goleiro foi estimulado nos treinamentos, não de recente, mas de muito tempo atrás, sabe? Vai muito da característica do goleiro e como que ele foi formado. Mas acredito que com bastante estímulo ali no dia a dia, vira uma coisa automática e consegue se realizar facilmente. E, Donelli, para essa saída apoiada, né, esse jogo com os pés com o goleiro, tem que ter uma comunicação, uma habilidade de comunicação muito grande com a equipe, né? Até porque é uma área de risco, qualquer perda da bola ali. Hoje as equipes adversárias estão cada vez mais marcando pressão, marcando em linha alta, e perder a bola ali na zona do ouro, né, como o próprio Mano Menezes fala, é uma chance de gol muito grande. Como que você desenvolve essa habilidade de comunicação com os companheiros ali? Realmente falar o tempo todo? A conversa é fundamental dentro do campo? Com certeza. Facilita muito, ajuda muito com a tomada de decisão. Às vezes você com uma informação, você já ajuda muito a jogada do companheiro e como ele passando uma informação para você também te ajuda, porque como é muito rápido, às vezes passa coisas despercebidas pela gente, então às vezes com um toque do companheiro ali, uma fala, um simples gesto, às vezes um braço aberto indicando para onde já te ajuda. Então acho que isso daí, quanto mais tiver no futebol, acho que acredito muito que facilita na criação das jogadas para conseguir realizar. Bacana. Donelli, o goleiro ele é uma posição que ele tem uma visão muito privilegiada do campo, né? Porque, diferentemente dos jogadores de linha, ele tem uma visão de trás do jogo. Então, ele consegue observar movimentações táticas, ocupação de espaço tanto da sua equipe quanto do adversário. Você costuma concentrar bastante nesse aspecto para, quem sabe, passar uma orientação melhor para o seu companheiro, ou até mesmo chegar no intervalo, conversar com o seu treinador: olha, professor, eu escutei isso, observei isso. Como que você trabalha isso? Já teve conta pra gente se já teve alguma situação de você chegar no intervalo, chegar ao professor, o adversário está assim, dessa forma, temos que fazer isso. Conta um pouco pra gente sobre essa visão privilegiada que o goleiro tem do campo. Sim, como você disse, a gente está ali em uma função que com certeza a gente consegue enxergar algumas coisas que talvez até mesmo o treinador não consiga enxergar, por a gente estar ali dentro do campo. E esse feedback é muito importante, assim, sabe? O treinador ser bem aberto a escutar algumas orientações nossas, porque a gente está ali dentro do campo e às vezes a gente percebe coisas que eles não percebem, né? Então é importante a gente ter essa relação para poder passar esse feedback de dentro de campo que está acontecendo, entendeu? Porque às vezes a visualização de fora dá outro sentido, entendeu? E de dentro não é bem aquilo lá que está acontecendo. Então eu procuro sim estar bem concentrado, tá analisando bem o jogo, para como eu falei, como eu sou um cara de característica minha, eu falo muito, eu sou um líder, então eu procuro estar sempre passando informações constantes pro pessoal da minha equipe. Bacana. Donelli, agora aproveitando que você falou desse aspecto de liderança, né, muito importante hoje no futebol, você no Corinthians, nas categorias inferiores, costumava ser capitão da equipe. Na seleção não era o capitão de fato, salvo engano, né, mas tinha uma liderança muito importante, isso ficava visível no jogo, com a forma que você comunicava com os seus companheiros. Como que você acha que tem que ser o processo de escolha de um capitão da equipe? Você acha que tem alguns pré-requisitos a serem observados? O Alex Ferguson, né, treinador lendário do Manchester United por mais de 25 anos lá, ele falava que tem um pouco de simbolismo na faixa, tem uma questão simbólica por trás, mas ao mesmo tempo ele não queria nenhum bibelô, né? Ele até compara o capitão como um chefe executivo de uma empresa, alguém que vai ser o responsável pela venda de negócios. E o Roberto Mantini, treinador da seleção italiana, ele tem uma observação muito legal também. Ele fala que o capitão é uma extensão da comissão técnica, né? Ele é quase um membro da comissão técnica porque ele intermedia a conversa entre jogadores e comissão. Como que você observa a importância do capitão, o processo de escolha do capitão? Certo. Então, assim, falando
Da minha parte, como você falou, eu sempre fui capitão, tenho essa característica de liderança. Na seleção eu não acabei sendo o capitão, usando a faixa, mas eu era um dos líderes da equipe. Acho que independente de você usar a faixa ou não, acho que em cada equipe existem vários líderes, cada um com a sua característica, cada um com o seu estilo, cada um tem um perfil de liderança. Então é importante não ter somente um, só um ficar ali martelando, ficar cobrando. É importante também outros terem voz ativa para ter um bom relacionamento com todos. Bacana. Tonelli, alguns treinadores apontam hoje claro que você é mais novo, mas alguns jogadores experientes que já terminaram de jogar e outros treinadores apontam diferenças da relação entre treinador e atleta. O Alex Ferguson, como eu estava falando, ele fala que os jogadores de hoje em dia eles são mais frágeis. Às vezes, quando um treinador vai criticar alguma coisa, fazer alguma ponderação, um atleta acaba levando tudo aquilo para o lado pessoal. Ah, você não gosta de mim. Como que você percebe essa relação treinador-atleta? Você acha que realmente alguns atletas hoje têm dificuldade um pouco de perceber aquela orientação como estritamente profissional? Você já chegou para algum companheiro e disse, olha, não é bem assim, o treinador está querendo que você melhore dessa forma? Conta um pouco para a gente desse aspecto de liderança nos bastidores do futebol. Ah, sim. Acho que a cobrança é muito importante, assim, sabe? É, Como você mesmo disse, às vezes muitos atletas acabam levando a cobrança para outro lado, né? Um lado mais pessoal. Mas, assim, particularmente da minha parte, eu sempre procurei ouvir bastante. Sempre fui muito aberto à questão disso para conseguir evoluir, porque sou jovem ainda, estou começando. E, pô, os treinadores são bem mais experientes, bem mais vividos. Então, com certeza, eu acredito que eles só querem o nosso bem e o bem da equipe. Então, a gente tem que levar para um lado profissional, não para um lado pessoal, porque eles querem somente o bem nosso e da nossa equipe. Só que eu acho que essa cobrança, essa tá em cima ali do atleta é importante, senão às vezes sai da linha e aí fica complicado. Agora, Daniel, outra situação que é muito colocada hoje em dia, é que com a ascensão dos intermediários dos atletas, né, os empresários, hoje os atletas são muito assistidos. Quando algum atleta tem alguma dúvida, né? Ah, por que que eu não estou sendo escalado? Por que que eu não estou jogando? Ao invés dele procurar o treinador para entender por que que ele não está jogando, ou o que que ele precisa melhorar, alguns atletas optam primeiro por procurar o empresário, para o empresário ligar para o diretor do clube começar a pressionar o treinador. Você acha que isso atrapalha a relação atleta-treinador e a liderança ali do treinador no dia a dia? Olha, assim, eu acredito que é muito importante ter essa relação de atleta e jogador, sabe? Atleta e comissão. Às vezes você fica muito. Às vezes a gente fica muito preso e às vezes fica com o ressentimento de chegar e falar com o pessoal da comissão. Só que o pessoal é bem tranquilo, o pessoal ali, todo mundo é ser humano, todo mundo tem muito a aprender ainda e tem que ter essa relação sim de companheirismo, sabe? De poder ter uma proximidade jogador e comissão, acho que é muito importante, porque melhora muito na convivência, na relação. Então, eu acredito que você falando direto, você tendo essa liberdade de conversar é muito melhor. Agora, Donelli, dentro de um grupo de 30 jogadores, né, de um clube de futebol, na seleção menos, cada atleta tem um perfil diferente, né? Tem alguns que aceitam ou funcionam melhor, por exemplo, ser chamada a atenção na frente de todo mundo, aquela briga, aquela cobrança ali que seja na frente de todo mundo. Outros atletas já têm um perfil que funcionam melhor sendo chamados num canto, dar aquele tapinha nas costas para que ele permaneça concentrado naquela conversa. E é difícil, né, talvez, conhecer todos os atletas em pouco tempo, né? Como que você vê o trabalho dos treinadores que você trabalhou dentro desse aspecto de conhecer o psicológico de cada um? Sim, então, essa questão é muito importante. Você saber, principalmente comissão técnica, treinador e os líderes ali da equipe, que são quem mais cobra, quem está ali em cima, é muito importante você saber dessa questão para saber como agir com cada atleta. Porque cada um reage de uma maneira, né? Cada um suporta de um jeito
Então, você saber individualmente qual a característica do atleta, como que ele age em determinadas situações, é muito importante para você saber lidar. É claro que leva um tempo, tem que ter um tempo de convivência, não é do dia para a noite que você vai saber, tem que passar por experiências, diversos jogos, mas quando você tem esse conhecimento da individualidade de cada atleta, facilita muito e fica um clima bem mais natural de cobrança, sabe? Aí o cara acaba não levando nem pro lado pessoal. Você entendendo o cara, você já vai cobrar de um jeito que sabe que ele funciona. Então ele já vai naturalmente, não vai nem questionar, já vai agir, entendeu? E, Donelli, você acha que o imediatismo do futebol brasileiro, a gente tem um problema grave, né, que é o tempo de trabalho dos treinadores, e como a gente estava discutindo aqui, não é da noite para o dia que você vai conhecer um grupo de 30 atletas, né? São seres humanos, personalidades diferentes. Você acha que o imediatismo do futebol brasileiro atrapalha esse tipo de condução no dia a dia? Ah, acho que sim, né? O futebol brasileiro é cobrado muito por resultados, né? Em um curto período de tempo. Então, às vezes, aí, o treinador acaba não conseguindo nem colocar ali o seu plano, não consegue nem colocar a sua ideia na equipe por conta de resultados. Então, no Brasil vem primeiro o resultado do que o jogo. Esse é o futebol, né? Esse é o futebol que a gente vive, mas às vezes em pouco tempo o treinador não consegue colocar a ideia dele de jogo e às vezes acaba não dando certo. Às vezes o treinador tem um grande trabalho, uma grande ideia, é um grande treinador, só que às vezes por conta de resultado não consegue implantar sua forma de jogo e acaba não dando certo. Perfeito. Donelli, o Carlo Ancelotti, você já deve ter ouvido falar dele, é um treinador italiano, já passou por Real Madrid, PSG, Chelsea, diversos clubes gigantes europeus, e ele é muito caracterizado por quem trabalhou com ele pela relação interpessoal que ele cria entre atleta e jogador, né? Quase o famoso paizão, né? E ele Sim. fala que ele busca ter uma relação muito pessoal com o atleta, de amizade mesmo. Ele tem um caso que ele conta no Milan, ele não cita o nome do jogador, mas ele percebeu que tinha um atleta ali que não estava rendendo aquilo que ele podia render. E quando ele foi conversar com esse atleta deixou escapar na conversa que ele estava com um casamento marcado, estava com dúvida e tal, estava nervoso por aquilo, e o Ancelotti conversando com ele falou, poxa, siga seu coração, é, e vai ser feliz, né? E o atleta seguiu o coração dele, acabou desmarcando o casamento e voltou a jogar em alto nível. Como é que você vê essa, eu não vou dizer se o termo invasão pessoal, você acha que é importante o treinador perguntar da vida pessoal do atleta e ao mesmo tempo o atleta se abrir sobre as suas questões pessoais, como, por exemplo, citado pelo Carlo Ancelotti? Ah, eu acho muito legal, sim. Acredito que seja muito positivo. Da minha parte falando, sou jovem ainda, estou no começo, tenho muito a aprender, muito a evoluir. Então, são caras experientes que já passaram por diversas situações no futebol e na vida pessoal. Então, pô, tendo essa relação mesmo de não só treinador e atleta, mas sim de uma amizade fora de campo, de uma relação assim de respeito, de que quer o melhor um do outro, acredito que seja muito positivo, tanto na vida pessoal do atleta quanto na vida profissional, porque, como falei, diversas situações a gente fica meio preso às vezes e acaba não chegando a abrir o jogo e conversar o que se passa. Então acredito que tendo essa liberdade seja muito legal. Bacana. E Donelli, como que você acha que pode ser para um treinador criar essa relação de amizade e ao mesmo tempo ele precisar de vez em quando tomar medidas de pulso firme, né? O Mourinho Sim, fala uma frase muito interessante, que ele diz que sim, treinadores e atletas têm que ser amigos, mas eles têm que saber que entre amigos o que é falado nunca é necessariamente o que o atleta quer ouvir, né? O amigo tem que sempre falar a verdade. Você acha que é possível criar essa relação de amizade e ao mesmo tempo o treinador ter condições de tomar medidas de pulso firme? sim, é possível sim. Só acho que tem que saber separar bem as coisas, né? Não pode acabar misturando e confundindo as coisas, levando para um lado pessoal. Acho que fora de campo é uma coisa e dentro de campo é outra. Entendeu? Então, independente de ser amigos, ter um relacionamento bom ou não, extra-campo, dentro de campo, tem que haver a cobrança, independente desse relacionamento. E tem que saber levar para o lado profissional, porque se levar para o lado pessoal acaba confundindo as coisas, aí não faz bem.
Bacana. Donelli, agora voltando a falar um pouco sobre aspectos táticos, né? Em escanteios, bolas paradas, existem três tipos de marcação, né? A marcação Certo. zonal, que é do espaço, a individual e a mista. Conta pra Sim. gente o que que muda para o goleiro dentro de cada uma delas. Acredito que deve mudar um pouco a tomada de decisão, o posicionamento no espaço. Conta pra gente um pouquinho. Assim, o que eu penso, vou te falar da minha visão. É, ali pro goleiro, quando você tem uma marcação em zona, a área ali, a sua região fica mais protegida porque fica com mais gente. Mas te limita um pouco a saída, porque fica muito Uhum. congestionado, entende? E, por exemplo, se você tem uma marcação mista, vai muito da característica do goleiro também. Uma coisa que eu acredito muito é o treinador ter essa relação com o goleiro, saber analisar a característica dele. Porque o principal cabeceador ali da equipe é o goleiro, porque pode usar as mãos, né? Então consegue chegar lá numa altura que dificilmente os atletas chegam. Então, se o goleiro tem essa qualidade de sair do gol, de ser um goleiro agressivo, acho que uma zona mista, uma individual, seja muito positiva pro goleiro, porque libera um espaço muito grande para a gente ter essa, essa questão de ser agressivo. A zona você acaba ficando mais protegido, só que te limita mais, entende? E na saída de bola, na reposição, a marcação zonal, que em tese os jogadores já estão posicionados, cada um em sua posição, né? Então, talvez para a saída de bola, reposição, uma transição ofensiva mais rápida seja Sim. benéfica, né? Cada um já sai na sua posição, né? Já sai organizado. É isso que você quer dizer? E aí facilita o Isso. seu trabalho também de reposição de bola, ou não? Sim, sim. Sim, só que aí acho que vai muito do goleiro também. Eu sou um goleiro, sou agressivo, é uma característica minha. Então, pô, eu gosto de estar saindo, gosto de estar no confronto ali, mas tem que se adaptar. Nem sempre, como eu falei, o treinador vai ter essa mente aberta para escutar o goleiro, para escutar um atleta. Então a gente tem que acabar se adaptando. Mas acho que vai muito da característica do goleiro, essa zona. Bacana. Donelli, hoje em dia, igual a gente estava discutindo anteriormente, as equipes jogam com a linha muito alta, né? A linha de quatro Sim, defensiva joga quase no meio-campo quando a equipe tem a bola. Isso gera um vácuo de espaço muito grande entre a linha de quatro e o goleiro. Você acha que então a velocidade é a característica predominante, a atenção, o fato do goleiro ser ali, aquele líbero ali como cobertura defensiva, como que você trabalha esse aspecto das linhas jogando muito altas? Também o zagueiro, né? O zagueiro, por um tempo de sim. recuperação, precisa ser muito rápido, né? Então você precisa ter uma leitura muito boa, né? Não só de goleiro e linha, mas sim de bola e gol. Distância de bola e gol, se relacionar se a bola está descoberta ou não. Sim. Como eu falei, a principal característica do goleiro é defender o gol. O principal objetivo é defender o gol. Muitas vezes as pessoas confundem. Estão começando, às vezes invertem esses quesitos, mas é muito importante ter essa leitura, porque envolve muitas coisas. Envolve clima, chuva, sol, gramado molhado, envolve um monte de coisa. Se o jogador adversário está com pressão na bola, se ele está livre. Então você tem que manter uma distância, procurar manter uma distância boa, tanto para conseguir fazer uma interceptação, uma cobertura ali da linha defensiva, quanto às vezes tentarem buscar um chute nas suas costas, você está bem posicionado para conseguir recuperar. Achei interessante, até nem ia tocar nesse ponto, mas você já mostrou um conhecimento muito grande quando você falou dois conceitos importantes aí do futebol, que é bola coberta e descoberta, né? Então, Sim, quando a equipe, por exemplo, está marcando lá em cima, você já observa lá se o conceito está sendo bem executado, porque se não tiver, vai sobrar para você aqui atrás, né? sim. E então você fica concentrado nesse aspecto. É uma coisa que a gente procura estar olhando sempre, né? Porque a partir de uma certa zona ali, de meio campo para frente, intermediária, ali já são situações que cabe tanto um chute no gol e tanto uma bola de infiltração. Então, como eu falei, a gente precisa estar bem preparado, bem concentrado para conseguir manter uma distância, um posicionamento bom, para ficar equilibrado, para caso aconteça uma bola de cobertura, a gente conseguir chegar e também uma bola talvez nas costas, a gente está bem preparado para recuperar. E agora, Donelli, muito se fala também que quando esse posicionamento do goleiro, quando o goleiro consegue fazer uma defesa numa linha mais alta,
seja ali como líbero na cobertura, ou até mesmo com as mãos ali na interseção do final da área, ele auxilia a equipe de forma física, porque se ele consegue fazer uma defesa mais alta, a equipe não precisa voltar toda em bloco e ajuda na recuperação física do atleta. Você tem essa leitura durante o jogo? Sim, tenho sim. É, falando em questão física, assim, né? A gente vinha falando do goleiro, dessa mobilidade do goleiro, sabe? A questão física para o goleiro também é muito importante. Tem que ter tem que estar sempre com a perna bem preparada, né? Tanto para correr para frente, tanto para correr para trás. Mas sim, você jogando com a linha alta ali, você correr para frente é muito mais fácil que correr para trás. Correr para frente cansa bem É. menos. Então, pô, você jogando ali, conseguir fazer interceptações em linha alta, com certeza vai evitar fazer sua linha, sua equipe toda correr para trás. Agora, Donelli, em termos de estratégia de pênaltis, né? Hoje a gente sabe que é muito importante o estudo do goleiro no adversário e o batedor também acaba estudando o goleiro, né? Um caso muito legal que exemplifica bem isso, que eu estava lendo outro dia, o Everton na seleção olímpica, quando o Brasil foi campeão. Determinado batedor ele estava estudando e ele percebeu que o batedor batia muito bem nos dois cantos. Só que quando ele foi estudar mais, de forma mais profunda, ele percebeu que em jogos decisivos, em jogos maiores, aquele batedor só escolheu um canto específico. Aí ele pensou, poxa, numa final de Olimpíada ele vai bater naquele canto que ele costuma bater em jogos decisivos e foi lá, dito e feito, e fez a defesa. Conta um pouco pra gente da importância desse estudo, se você já recebeu material de outros batedores de pênalti, e quando você não tem esse material, o que fazer para tentar otimizar a estratégia de defender um pênalti? Sim, eu acho muito importante o material, sim, o estudo, porque nos dá, nos dá ideia de como o batedor tem a cobrança. Mas eu, particularmente, não costumo chegar e olhar exatamente aonde a bola vai. Porque, como você falou, nem sempre pô, o cara pode ter três batidas no mesmo canto, só que às vezes o cara vai lá e muda. Então é complicado você chegar e analisar só aonde a bola vai. Eu, particularmente, gosto muito de receber os vídeos, mas a minha observação nos vídeos, eu costumo observar muito a corrida do atleta. Uhum. Eu procuro observar muito o corpo, o gesto que ele tem para uma batida cruzada, para uma batida aberta. Eu tento diferenciar muito, porque o mais importante, eu acho, no pênalti é o feeling do goleiro também, né? Às vezes a gente recebe a informação, pô, o cara só bate desse jeito. Só que às vezes você tem o feeling que o cara no jogo mudou o corpo, mudou o jeito, abriu um pouco mais o corpo, entendeu? Então é complicado. Então eu procuro analisar mais a corrida do atleta, a forma do movimento que ele faz, do que onde exatamente a bola vai para não ficar preso. Agora, Dona Elisa, você tocou num ponto muito interessante, né? O batedor mais difícil de pegar é aquele que dá o falso indicativo, ou seja, ele analisa, interpreta o goleiro, começa a dar referências falsas para ele, consegue virar o pé em cima, assim. Você acha que esse é o batedor mais difícil de enfrentar? É complicado também, né? O goleiro tem algumas táticas da mesma maneira, né? Tentar falsos indicativos para o atacante, mas acho que o principal pro goleiro é esperar ali, ficar parado, tentar forçar o máximo a decisão do atacante. Porque, como você disse, às vezes a gente tá ali meio ansioso, qualquer falso indicativo dele, às vezes a gente acaba se mexendo, acaba saindo de posição e facilita ele. Então, acho que a gente tem que estar muito frio ali, muito concentrado e principalmente tranquilo, relaxado, né, na verdade, porque a gente tem que passar essa responsabilidade para eles. Então, às vezes o cara pô, faz um indicativo, dois, a gente fica parado ali, às vezes confunde a cabeça do cara e dificulta eles. Então, o mais importante, acho que para o goleiro é ser bem frio ali, conseguir esperar o máximo para dificultar a decisão dele. Até porque se você espera ao máximo e ele chega ali e ainda não teve o tempo de virar o pé na hora, ele vai ter menos força na perna para poder chutar Sim, mais sim, forte, né? sim. Bacana.
Donelli, como que você vê? A gente falou um pouco do treino, né? Mas o preparador de goleiro dentro da comissão técnica, ele pode ser visto talvez como o membro mais especializado da comissão e que tem uma maior independência na hora de formular os treinos, né? Comumente vocês, goleiros, treinam em separado, várias atividades. Como que você vê a mudança do treino de goleiro, mesmo sendo tão específico, mesmo sendo tão independente, com relação ao modelo de jogo do treinador? Às vezes você vai jogar com um treinador que joga de um jogo mais associativo, igual a gente está falando de linha mais alta. Às vezes você Sim. pega um treinador que é um jogo mais reativo, com a marcação mais baixa. Como que você vê essa especificidade no treino mudar de acordo com o modelo de jogo do treinador? Sim. Então, como você disse, tem sim a individualidade, né, dos treinamentos, mas em forma geral, o treino nosso específico também já é gerenciado de olho na forma de jogo da equipe, entendeu? Então, claro que existem diversos tipos de treino, o técnico, o tático, envolvem muitos. Então, só que o plano de jogo do treinador já é passado para o treinador de goleiro, então a gente trabalha num Hum. conceito só, sabe? Muitas vezes a gente acaba participando muito também de trabalhos de posse de bola, trabalho com os pés ali, referentes, sabe? Então a gente está sempre inserido no contexto tático da equipe. Agora, Daniel, uma discussão que tem muito grande dentro do futebol de base, você joga desde os 10 anos, 9 anos, né, desde criança, é, é as dimensões do campo, né? Muita gente critica o fato das crianças de 9 anos já estarem competindo numa dimensão de campo normal, já estarem competindo num tamanho de gol normal. E um exemplo que algumas pessoas que contrapõem isso é o do basquete, né? Não adianta você colocar uma criança de 10 anos para treinar na altura normal, porque ela não vai acertar, né? E aí Sim. vem a famosa frase, né? O futebol tem que ser na medida certa, assim como os seus sapatos, né? Como que você viu isso na sua formação? Se você teve que jogar nas dimensões normais, se isso pode ter te atrapalhado, e como que você vê essa discussão de mudar isso, né? De adaptar o campo, o tamanho da bola, adaptar o tamanho do gol, a distância Sim. entre, por exemplo, bandeirinha de escanteio para o gol, como que você vê essa possível mudança? Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu entrei no Corinthians com 8 anos, né, de 8 para 9, e esse ano eu faço 10 anos de clube. E no futsal e no campo, hoje em dia, as categorias menores, no futsal, o gol é mais baixo, né? Uhum. Não sei se você sabe, a trave é um pouco mais baixa no futsal. E no campo, reduziram o campo, né? E os gols também, para a categoria sub-11. E a Mas partir aí do em sub... São Paulo, nos Ah, é só outros em São Paulo? estados, é uma medida até do Mauro Silva, os outros estados ainda não adotaram isso de forma integral. Aí você acha que realmente prejudica? Você acha que Ah, entendi. Então, o que que eu acho? Eu já cheguei a acompanhar alguns jogos. Acho que pro futsal até tranquilo, por conta do tamanho da quadra ser o mesmo, entendeu? Então, conseguir realizar, ter um espaço bom para as crianças jogarem, né? Mas acredito que no campo, o pouco que eu acompanhei, eu achei que diminuir muito o campo, o gol e o número de jogadores. Aqui, eu acho particularmente, facilitou um pouco para eles, porque não ficou aquele espastão, aquela coisa, sabe, de correr muito. Só que eu acho que ficou uma coisa assim muito, muito presa, todo mundo muito em cima. Às vezes um jogador que tem muita qualidade individual, às vezes acaba não se destacando por conta do espaço, sabe? Então acho que tem os prós e os negativos, assim, sabe? Acho que tem tanto o lado positivo para o atleta e o lado negativo. Acho que facilita em algumas coisas e prejudica em outras. Agora, Daniel, aproveitando essa pergunta que a gente está falando da adaptação ao jogo das crianças, muita gente fala que a carga de peso começa muito forte desde cedo, né? Eu estava vendo outro dia, acho que foi o Gilberto Silva falar, ex-jogador da seleção brasileira, que ele não consegue nem viajar de avião de tanta dor que ele tem até hoje. E ele já parou de jogar tem, sei lá, mais de 4 anos, né? E tem uma pesquisa que 90% dos jogadores de futebol acabam a carreira sem a cartilagem do joelho. Você acha que é exagerado já, de fato, a carga de peso? Se você já sente muitas dores assim, como é que você vê se é uma prática saudável, né, o futebol desse nível tão desgastante?
Ah, você diz mais em questão de peso Carga de de trabalho peso de físico, força? é. Isso. Ah, então, o trabalho de força, assim, que eu comecei a realizar mais, assim, a partir dos 14 anos, né? 14, 15 anos ali, sub-15, começa a se realizar mais. Mas eu acho que é coisa que faz parte, né? Porque a gente começa jogando bola desde criança. Eu comecei desde os 5, né? E, pô, jogo até os 35, até os 40. Então, é muito tempo jogando e, naturalmente, é muito impacto, né? Muito choque também tem. Então, acho que seja algo natural que não sei se tem como, como Corrigir, né? prevenir. É, entendeu? Então, acho meio complicado falar sobre isso porque não sei se tem algo que possa se fazer para melhorar um pouco essa porcentagem. Mas acho que o trabalho é muito bem feito, e é algo natural que com o passar do tempo vai acontecendo. Eu, graças a Deus, tive poucas lesões na minha vida, na minha carreira até agora. Pô, tenho um corpo, graças a Deus, super saudável e procuro estar trabalhando dia a dia sempre para poder estar melhorando. Bacana, Daniel. Agora falando um pouco de você, você teve uma ascensão muito rápida, né, na carreira, é, e naturalmente vem aí a fama, a maior aparição em programas, rede social, talvez uma maior disponibilidade financeira. Como que você trabalha assim para não se deslumbrar? E qual dica que você daria também para atletas que às vezes estão nessa transição rápida, né, do anonimato para a fama? Ah, então, sou muito jovem ainda, né? Tô apenas começando, graças a Deus consegui ter um destaque, né? E, pô, fico muito feliz. Mas como eu falei, tô no começo, tenho muito a aprender ainda, muito a conquistar. Tô trabalhando muito, tenho meus objetivos aqui no Corinthians. Então, procuro tá trabalhando sempre dia a dia para minha evolução, passo a passo, conseguir realizar meus objetivos. Bacana. Donelli, para a gente ir finalizando, mais duas perguntinhas. Como que você vê a questão, você acha que de responsabilidade social, você acha que o atleta ele tem consciência do que ele representa? Por exemplo, mesmo você sendo muito jovem, você já tem milhares de ídolos, milhares de crianças que se espelham em você. Você acha que os atletas em geral têm essa consciência de que qualquer coisa que ele fale, qualquer gesto que ele faça, vai repercutir muito nas crianças? Eu costumo até brincar que se um professor for a uma escola aí amanhã falar com o menino, sei lá, tem que escovar dente, e você foi falar a mesma coisa, as crianças vão acreditar muito mais em você do que num professor qualquer. Você acha que os atletas têm essa consciência? Então, eu acho que muitas vezes não, sabe? Como você falou, às vezes a gente não tem noção da nossa imagem, o que representa. Então, como você disse, às vezes algo que a gente fala, algum gesto nosso, o pessoal compra muito fácil a ideia, entendeu? Porque assim é muito legal receber esse carinho, ter essa admiração. Eu sou muito jovem ainda e ter pessoas que têm uma admiração pela pessoa, pelo meu trabalho, esse reconhecimento é muito legal para mim. Então, pô, é tudo novidade assim para mim, né? Só que eu procuro o máximo poder atender as pessoas, ser muito receptivo, porque já estive no lugar delas, né? E sei o que o atleta, um ídolo representa para as pessoas. E às vezes um simples gesto, uma simples palavra, pô, muda a vida da pessoa ali, faz a felicidade dela. Então, procuro tá sempre muito disponível em relação a isso. Bacana, Dona. Agora uma última perguntinha. Outro dia eu fui num jogo do Sub-11 aqui em Minas Gerais, era do Cruzeiro. Em determinado momento do jogo, uma criança foi conversar com a outra dentro de campo e colocou a mão na frente da boca, né? Aí eu imagino que ela nem imagina que seja por causa de leitura labial. Ela deve ter feito isso porque ela viu o ídolo dela fazer e fez igual, nem sabe por quê, né? Como que você acha que dá para trabalhar o atleta, né? A formação de vocês para vocês tentarem repercutir melhor na formação dessas crianças, né? Porque hoje em dia você vê a criança com 12 anos já querendo fazer o cabelo igual do Neymar, já colocando brinco igual não sei quem, já querendo imitar isso ou aquilo. Como que você acha que vocês podem trabalhar, não só você no seu aspecto, mas também os clubes, para que os atletas possam levar uma imagem
sei lá, mais construtiva para as crianças e não simplesmente imitar um gesto de uma leitura labial que ele nem sabe por quê, ou imitar o cabelo, enfim. Sim, é por conta disso, né, dessa imagem que a gente passa, as pessoas, as crianças, né, principalmente que estão começando, até mesmo os atletas assim da minha idade, né, que estão começando, a gente vê certas coisas que a gente quer ter igual, que a gente quer fazer igual, né? Só que a gente não sabe exatamente muito bem como funciona. Então a gente, por ser pessoas que estão ali sempre aparecendo, a gente acaba estando na mídia, né? Sendo espelho para algumas crianças. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, né? Com as nossas tomadas de decisões. Tem que estar cuidando sempre da nossa imagem e passando sempre o bem para a garotada, porque qualquer coisa que a gente faça que chame a atenção, a criançada também vai querer levar para ela. Bacana. Última pergunta, Donelli. Você, de vez em quando, você posta nos stories aí que você está na escola, está estudando ainda, né? E a Sim, gente sabe que hoje no Brasil tem uma rejeição muito grande da garotada que está na base por estudar, né? Tem aquela famosa frase que algumas pessoas falam, quem é atleta não pode estudar, tem que escolher um ou outro. E ao mesmo tempo as crianças têm uma rejeição, é quase como é que a gente pode falar? É quase uma catástrofe o menino estudar e querer, né? Qual que é a mensagem que você passa para a garotada que está mais nova que você? Se o estudo te ajuda, por exemplo, vejo que você se expressa muito bem, fala muito bem. Se o estudo te ajuda nesse processo de liderança a expressar melhor, talvez ser até mais inteligente no jogo, qual a mensagem que você passa para os garotos mais jovens que estão te assistindo? sim, com certeza é muito importante. Eu terminei o ensino médio, né? Terminei a escola no passado e esse ano comecei a fazer um curso na faculdade de gestão de futebol. Ó, Então, assim, o que eu acredito é que seja algo muito importante, não só para o seu lado profissional, mas sim pessoal, né? A gente acaba levando coisa assim pro lado profissional, porque na escola ali, na faculdade, a gente tá sempre raciocinando, né? Tá sempre estimulando o pensamento, escolhas, decisões, e a gente tem que estar sempre estimulando ali jogadores de futebol. Futebol é muito rápido, as decisões são tomadas, pô, em milésimos de segundos, então a gente tem que procurar levar sempre eles juntos, né? Caminhar juntos o máximo possível. Claro que tem situações que é difícil, tem diversos casos aí que é complicado você conseguir caminhar com os dois juntos, mas acho que se for possível é muito importante, ajuda muito, e não só agora no momento, mas sim no futuro, né? Eu acredito que seja algo essencial para a gente, porque a gente acaba ganhando alguns anos aí. bacana, Matheus, muito obrigado pela entrevista concedida para a gente. Espero que você tenha gostado aí, perguntas um pouco, talvez você não esteja tão acostumado a responder no dia a dia, pelos repórteres em geral, né? Obrigado pela atenção conosco. E é isso, irmão. Eu que agradeço aí pelo convite, pelo carinho aí, pelas palavras. Foi um prazer poder estar falando com você aí, com o pessoal que acompanhou a gente. Pô, que precisar, conte comigo e tamo junto sempre. Um grande abraço, meu irmão. Tamo junto, Daniel. Obrigado. Fica o convite aí para todo mundo que está nos assistindo na quarta-feira com o Zé Ricardo, treinador de futebol, ex-Inter, Flamengo, Botafogo, Vasco. Valeu, Daniel. Um abração. Valeu, tamo junto, irmão. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.